Hoje eu vou te mostrar de forma simples e direta como transformar o Claude num verdadeiro gerador de carrosséis. Porque a gente comenta bastante que a internet está vivendo a era dos vídeos, né? Isso é bastante evidente, inclusive. Agora, também é verdade que quando uma tendência ganha muita força, o absoluto contrário também acaba se destacando muitas vezes. E querendo ou não, o carrossel é praticamente uma mini leitura que a pessoa consegue fazer enquanto está utilizando uma rede social. E tem muita gente que gosta bastante desse tipo de conteúdo. Mas muito bem, tem duas formas de partir para esse projeto aqui. Uma delas considerando que tu já tenha uma identidade visual consolidada e a outra imaginando que talvez tu ainda esteja desenvolvendo essa etapa da tua comunicação. E obviamente uma identidade visual é um conjunto de regras e elementos que são capazes de caracterizar uma marca. É aquela coisa que tu bate o olho e já sabe do que se trata. Então, para criar um projeto de identidade visual, a gente precisa de uma pesquisa aprofundada de mercado, de tendência, de concorrência, para daí sim começar a pensar nesse tipo de comunicação. Mas eu também sei que muitas vezes essa não é a realidade do mercado, né, de quem busca se comunicar em redes sociais. Então, com base nisso, eu vou criar uma identidade visual bem simples, apenas para o Claude conseguir desenvolver as nossas comunicações. E para isso eu vou buscar aqui no Google Fontes duas fontes, né, uma para títulos e outra para o conteúdo em si. E a minha ideia é transformar esse projeto aqui numa identidade visual com uma pegada semelhante a um jornal. Então eu curti bastante para os títulos essa fonte aqui, a Abril. Então já vou deixar ela selecionada, vou clicar nela usando o Ctrl. E agora eu vou buscar uma fonte um pouquinho mais simples. Pode até ser uma fonte um pouquinho mais famosa nesse caso aqui, essa Roboto eu gosto bastante de usar. Para baixar elas é só apertar aqui no botão de Get. Ótimo, né? Eu já tinha as duas selecionadas aqui. E eu clico agora no botão de baixar todas. Agora eu vou criar a minha paleta de cores. E para isso eu estou utilizando aqui o Adobe Express. Inclusive esse recurso aqui é absolutamente gratuito, tu não precisa nem fazer login, não estou logado aqui com a minha conta Adobe e mesmo assim estou conseguindo fazer o acesso. E eu quero trabalhar nesse caso aqui com 4 cores, então eu vou excluir essa primeira aqui. E o interessante dessa ferramenta é que ela oferece algumas regras de harmonia de cores para a gente trabalhar diretamente. Por exemplo, posso trabalhar apenas com cores análogas. Então, automaticamente, a minha paleta de cores vai seguir essa regra. Posso trabalhar com cores complementares, tríade, quadrado e assim por diante. Cheguei então nessa paleta aqui de cores. Então, para detalhe, a gente vai ter essas cores aqui e para fundo, prioritariamente, a gente vai ter essa cor clara e essa cor um pouquinho mais escura. Mas depois a gente vai perceber que dá para misturar isso e fica um efeito bem interessante. Agora é o seguinte, a gente percebe que cada cor ela tem um código, né? Então eu abri aqui um bloco de notas para anotar esses códigos. Ótimo, deixei tudo anotado aqui, porque agora sim a gente vai começar a trabalhar com o nosso querido Claude. E eu quero clicar inicialmente em configurar Design System. Então eu vou clicar nesse botão aqui. Ele pergunta se eu vou criar diretamente pela interface ou se eu vou utilizar código. Eu vou criar diretamente pela interface e aqui aparece a nossa janela de configuração do sistema de design. Nesse primeiro campo aqui, a gente coloca uma breve descrição do que a gente vai trabalhar dentro desse sistema. Qual é a empresa, que tipo de comunicação, que tipo de design a gente vai criar com esse sistema. Então deixei aqui levemente organizado, dizendo que o nome da empresa é Manual News, referência direta ao nosso canal aqui, o Manual de Criação. Coloquei que se trata de um perfil em uma rede social que compartilha notícias e dicas sobre empreendedorismo, inteligência artificial e criação de conteúdo. Coloquei também que os conteúdos são gerados em formato de cards e carrosséis, o que é muito importante. Aqui a gente pode colocar conexões com o GitHub e até mesmo projetos do Figma, caso faça sentido. No nosso caso, não. E aqui a gente também tem um espaço muito importante para colocar os assets da nossa marca. Então, se eu tivesse criado um logotipo, se eu tivesse formas de design em SVG, por exemplo, tudo isso eu poderia subir dentro desse espaço aqui. O que a gente tem hoje são as nossas fontes, então eu vou clicar aqui justamente para subir elas. Muito bem, então subi aqui as duas fontes e aqui a gente tem um espaço para notas adicionais. E é justamente aqui que eu vou descrever de forma um pouquinho mais completa essa identidade visual que a gente está criando diretamente aqui pelo Claude. Claro, como eu falei para vocês anteriormente, se a gente tivesse uma identidade visual já desenvolvida, já melhor trabalhada, a gente poderia inclusive subir esses assets aqui no espaço de arquivos da marca. E como nada disso foi criado hoje para essa aula, eu estou criando aqui tudo do zero diretamente com vocês, eu vou simplesmente descrever aqui nesse espaço. Fiz uma breve descrição aqui daquilo que eu estou imaginando, então eu coloquei que a
identidade visual é estilo jornal e a fonte utilizada em títulos e manchetes será justamente a Abril, além de que a fonte utilizada para o corpo dos textos vai ser a Roboto. Os elementos da marca são retos, minimalistas e elegantes. Vamos ver se ele consegue desenvolver apenas com essa instrução. E aqui eu coloquei as cores da marca que a gente fez através da criação daquela paleta. Vou colocar uma instrução aqui adicional. Coloquei que as cores podem transitar entre background, detalhe 1 e detalhe 2. Então a gente vai ter no total 4 cores e dessas 4 a gente vai utilizar sempre 3. Nesse caso aqui a gente vai ter uma identidade visual bastante versátil. Muito bem, feito isso, eu vou clicar aqui nesse botão de continuar para geração. Aparece aqui o aviso de que pode demorar cerca de 5 minutos para concluir e eu clico aqui no botão de gerar. Pô, Anthropic, bem na hora que eu vou gravar o vídeo, né? Cliquei aqui em tentar de novo, vamos ver se a gente consegue. Muito bem, tá dando certo. E muito bem, o nosso sistema de design foi criado e junto disso, o Claude gera uma série de instruções de aplicação desse design. Então aqui tá tudo muito bem detalhado, inclusive as cores que a gente escolheu, a tipografia, né, a forma de aplicação, né? Tudo muito bem documentado. Inclusive, aqui a gente tem algumas aplicações desse design que foi gerado. Dá para perceber que ficou bastante elegante, né, com uma estética muito bonita e agradável, só que também ficou com bastante cara de conteúdo gerado em HTML com inteligência artificial. Mas isso a gente já vai resolver. O que eu notei aqui foi um leve problema de contraste entre esse tom de azul aqui e o nosso tom de dourado. E isso aconteceu principalmente aqui nesse detalhe do card de fundo azul. Nas demais aplicações, eu acho que a paleta ficou bastante equilibrada, mas naquele detalhezinho ali a gente teve um problema. E como essa ferramenta aqui é voltada principalmente para a criação de web design, então a gente tem aqui diversas aplicações de botões, né, de estrutura de site. Dá para ver que fica uma criação bem completa em relação a essas aplicações. Eu vou fazer o seguinte, mude a paleta de cores para essa. E aqui eu fiz uma leve alteração no tom de azul e no tom de dourado. Essa alteração deve demorar bem menos, né, porque a gente não está criando um esquema de design do zero. Muito bem, paleta atualizada. Agora a gente pode fechar esse projeto e aqui na home do Cloud Design ele vai aparecer como um sistema de design. Então se eu clicar aqui nessa aba, esse projeto que a gente criou, o Manual News, aparece aqui. E aqui a gente tem diversas formas de iniciar um projeto de design pelo Cloud. E o nosso carrossel de teste, eu vou começar através de uma folha vazia. Então eu vou clicar aqui nessa última opção e dá para perceber que a gente já tem marcado aqui o nosso sistema de design. Mas eu poderia começar do absoluto zero, sem nenhuma identidade visual. Para isso, basta que eu clique aqui no X e automaticamente nenhum sistema de design está acoplado aqui no meu projeto. Mas claro, não é essa a intenção. Então eu clico de novo aqui na opção de Design System e deixo marcado aqui o sistema de design que a gente acabou de criar. Muito bem, com isso eu vou fazer o nosso primeiro carrossel. Meu primeiro prompt aqui bem simples, pedindo um carrossel no formato 4x5 com a seguinte manchete: 4 coisas que afundam o seu alcance. Nesse caso aqui, eu já estou fornecendo para o Cloud aquilo que eu quero construir, então já tem uma base bem estruturada. Mas eu poderia pedir ideias para o Cloud também. E eu estou colocando aqui também a estrutura desse nosso carrossel. Então no card 1 eu estou pedindo uma manchete chamativa, que eu já forneci inclusive. Do card 2 ao 5 a gente vai ter o nosso conteúdo. E no card 6 a gente vai ter uma chamada para ação de compartilhar e seguir usando ícones. Vou enviar então, vamos ver o resultado. Ele está pensando aqui, processando, né? Muitas vezes isso demora um pouquinho, mas pelo menos agora pelo Sonnet está funcionando muito bem. Eu pedi aqui adicionalmente para ele colocar cada card em uma página separada. E esse aqui é o primeiro resultado do nosso carrossel. Como eu falei para vocês, né? Ele fica bem bonito, né? Bem elegante. Porém, a gente vai perceber cada vez mais carrosséis com essa cara aqui em redes sociais. Porque geralmente é isso que acontece, né? Quando surge uma nova inteligência artificial, todo mundo fica maravilhado com aquilo que ela consegue fazer, né? Mas automaticamente a gente percebe logo de cara que diversas publicações, né, diversos conteúdos acabam ficando justamente com a cara dessa nova inteligência artificial. E com o Cloud Design não vai ser diferente. Inclusive, com o próprio Cloud, a gente já tem um efeito muito semelhante, que são esses conteúdos aqui criados com HTML, né? Um ponto interessante é que a gente pode editar diretamente pelo carrossel, sem precisar enviar prompt nesse caso. Então, se eu quiser mudar só uma palavrinha aqui, eu clico aqui no botão de editar, e aí nesse caso a gente habilita uma ferramenta de edição de design bem interessante. Então aqui eu tenho diversas opções de configuração do nosso design. Mas o que eu quero aqui é alterar o texto, por exemplo. Então 4 coisas que sempre afundam o seu alcance. Nesse caso eu consegui alterar sem precisar pedir para a inteligência artificial.
Posso, inclusive, trocar a cor desse texto. Aqui a gente tem as nossas cores da identidade visual. A gente percebe que, inclusive, ele criou derivações dessas cores, né, o que é muito interessante. Mas eu também tenho liberdade aqui para escolher qualquer cor. Posso redimensionar o tamanho da caixa de texto, né, e diversas opções. Mas muito bem, algumas edições aqui eu quero fazer de forma sistêmica. Então, por exemplo, o que deixa com muita cara de inteligência artificial esse conteúdo? Esse mostrador aqui da quantidade de cards. É difícil que um humano coloque algo assim numa comunicação. Primeiro que não faz muito sentido, né, tu colocar aqui a quantidade de cards. Segundo que é um trabalho extra, né, em produção, às vezes é difícil colocar esse tipo de detalhe. Pedi então para remover os mostradores de quantidade de cards. Muito bem, ele fez aqui. Já dá uma cara diferente, né? É só tirar um detalhezinho que já melhora. Aqui tem outro ponto que não faz sentido nenhum, que é esse manual news ao lado de @manual news. Não faz sentido nenhum isso aqui. Então eu vou pedir aqui para remover isso também. Essas alterações aqui são absolutamente rápidas, né? Porque só tá tirando um detalhezinho, inclusive já tá pronto. Só que dá para perceber que ficou um peso estranho, porque esse conteúdo aqui ficou alinhado à esquerda e esse outro também. Então aqui meio que deu uma pesada pro lado esquerdo. Pedi para colocar manual news no lado direito e alinhar à direita. Olha só como melhora demais o equilíbrio da peça. Esse primeiro card aqui precisa chamar muito mais a atenção para que o conteúdo fique interessante. Inclusive, o primeiro card, obviamente, é como se fosse a thumbnail aqui do YouTube. Então, é o momento mais importante do carrossel. Tu precisa chamar a atenção da pessoa ali no primeiro card. Então, esse card aqui vai ser trabalhado de forma significativa fora do Cloud Design. Mas os outros cards, eles já estão, digamos assim, utilizáveis dessa forma aqui. Porém, é claro, a gente pode melhorar. Então, eu vou pedir o seguinte, do card 2 ao 5, quero que cada card tenha uma imagem. Uma à esquerda, outra à direita, uma na metade de cima e outra na metade de baixo. O texto precisa, claro, se ajustar a esse novo layout. Se não avisar isso, é capaz de ele simplesmente colocar as imagens, né, e o texto ficar jogado por cima. Acabou de finalizar e o que ele faz é o seguinte, ele cria placeholders, que são lugares onde eu mesmo vou inserir imagens. Então aqui ele tem exatamente um botão para fazer o upload de uma imagem. Pedi para ele criar um prompt para cada placeholder, né, para cada imagem, e falei que a gente vai criar imagens estilo pop art dos anos 60, sem texto e seguindo a paleta de cores individual do card. Então para esse card aqui a gente precisa seguir o cinza com o bege. Nesse card aqui a gente vai ter que ter tons de azul, né? Então vamos ver se ele consegue conciliar tudo isso. Além do mais, eu pedi para fornecer a descrição mais o formato da imagem com base no formato do placeholder. Então aqui no caso, o nosso card ele é 4:5, mas esse placeholder aqui ele é muito mais alto. Então vamos ver se ele consegue fazer esses prompts de forma satisfatória. Inclusive, ele acabou de gerar aqui e parece bem promissor. Agora eu tô com o nosso amigo aqui, o GPT aberto, porque é a partir dele que a gente vai criar essas ilustrações. E eu vou simplesmente aqui colando. São 4 imagens. A gente consegue fazer isso de forma bem tranquila em paralelo. Então eu abro aqui 4 conversas e em cada conversa eu colo um prompt. E uma coisa que eu notei é que ele não colocou o tamanho da imagem diretamente no prompt. Então eu precisaria copiar essa instrução aqui junto. Mas muito bem, só criar dessa forma. A primeira imagem já foi gerada aqui, ficou bem interessante. Vou salvar todas elas numa pasta só. E agora é só subir as nossas imagens aqui em cada card. Então eu clico aqui no botão que foi gerado, navego até a nossa pasta e vou escolher a imagem certa. Então, olha só como já combinou o fundo da imagem, né? Não ficou exatamente na mesma cor do fundo do card em si, né? Do conteúdo, mas tudo bem, né? Ficou dentro da paleta, o que mais importa é isso. E já agregou bastante qualidade, né? Não ficou com tanta cara de inteligência artificial. Isso é muito importante. Agora, no próximo card, eu vou fazer a mesma coisa. Essa imagem aqui eu não curti tanto, né? Eu acho que daria pra trabalhar um pouquinho melhor nela. Olha só que bacana ficou esse card aqui. Combinou demais. E esse card aqui não combinou tão bem o fundo da imagem com o fundo da parte do texto. Mas mesmo assim não é um problema tão grande porque, obviamente, essa imagem aqui está totalmente dentro da nossa identidade visual. Agora, um outro ponto que eu quase esqueci, mas quando eu vi o carrossel foi uma das primeiras coisas que eu bati o olho, né? Porque chama muita atenção, são esses travessões, né? Não tem condição. Então, eu vou pedir para remover. Pedir então para remover os travessões, porque esse é o tipo de coisa que dá muita cara de inteligência artificial. Enquanto isso, eu vou tirar essa informação aqui manualmente, porque também não está agregando muito. Então, eu vou clicar no botão de editar, seleciono isso aqui e dou um delete. E esse aqui, a mesma coisa. Os conteúdos, a gente já tem eles sem nenhum travessão, já agregou bastante. E aqui eu quero fazer o seguinte, eu vou mudar aqui a posição desse conteúdo de texto. Eu vou pegar esse texto aqui, arrastar para baixo, e o outro texto eu vou fazer a mesma coisa. Agora a gente vai fazer o seguinte, é o grande pulo do gato. Vou fazer com a ferramenta de captura mesmo, né, para facilitar totalmente o nosso trabalho. Então eu vou tirar um print desse card aqui. Copiei, e agora eu venho aqui para o nosso chat GPT. Então eu colei aqui o nosso print e tô mandando essa instrução. Transforme esse card em uma publicação estilo pop art moderno, colagem. Aliás, eu vou trocar esse pop art moderno para pop art anos
anos 60. Também coloquei aqui design gráfico de alto padrão com fundo de papel envelhecido, estilo profissional. Mantenha as fontes e o layout. A imagem da manchete, né, que vai ficar em cima do texto, é uma estátua grega gigante com metade do rosto submerso ao lado de uma grande cidade. A foto foi tirada durante o dia e o formato da imagem de saída é 4:5. Mandei aqui e a imagem está sendo gerada. A gente até pode fazer uma reflexão interessante a respeito disso, porque cada vez mais na internet e no mundo que a gente vive, dá para perceber de forma bem nítida a questão dos extremos, né? Então, cada vez mais a galera está utilizando inteligência artificial a rodo de forma desenfreada para criar conteúdo muitas vezes raso e sem nenhum tipo de curadoria de qualidade. Ao mesmo tempo que muitas pessoas batem na tecla de que a inteligência artificial não agrega a quem produz e nem mesmo a quem consome esse tipo de conteúdo. Só que a minha percepção é cada vez mais clara de que vai se dar bem quem conseguir encontrar um meio termo entre esses dois lados. Não utilizar a inteligência artificial de forma discriminada, agregar qualidade naquilo que a inteligência artificial gera, mas ao mesmo tempo não negar aquilo que a tecnologia está fornecendo para a gente. Então também é uma realidade. Resultado gerado esse aqui ficou interessante, né? Daria para trabalhar um pouquinho em cima dele, mas eu acho que o resultado inicial já está muito bom para o nosso teste aqui. Eu vou clicar com o botão direito e copiar a imagem. E agora eu venho aqui e digo o seguinte: colo a imagem no Cloud Design e peço para aplicar sobre o Card 1, acima de tudo. Muito bem, a imagem foi aplicada e olha só como ficou o nosso carrossel. E para exportar isso aqui também é muito fácil. Eu simplesmente venho aqui no botão de Share e aqui a gente tem a opção de salvar em PDF. Então eu clico aqui em salvar em PDF e vou no botão de Download. É importante selecionar aqui em mais definições no tamanho de papel Screen, porque geralmente essa opção vai estar aqui em A4 e aí ele vai gerar essas bordas aqui que pra gente no digital não é nem um pouco interessante. Então é só alterar aqui o tamanho do papel para Screen. E agora a gente clica aqui em imprimir. E depois disso é só abrir em algum software gráfico e exportar de PDF para PNG, para JPEG. Se tu não é inscrito, te convido para se inscrever e deixar o teu like aqui no vídeo, porque tá cada vez mais importante aqui no YouTube deixar o like nos vídeos. Então, se tu gosta do meu trabalho aqui na plataforma, eu te peço para deixar o like, porque vai ajudar bastante no crescimento do canal. Dito isso, muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.